Não. Começou. Olá, está começando mais um Clube do Livro e hoje é uma edição especial de fim de ano. Então, nós basicamente vamos fazer uma retrospectiva. E meu nome é Heloísa, eu estou aqui com Matheus, Alisson, Olá, pessoal. Araci Oi, gente! e Alê. Olá, gente! Tudo bem, galera? E nós vamos começar fazendo a retrospectiva de acordo com a ordem que nós lemos e discutimos os livros. Vocês querem falar alguma coisa antes de começar? Não. Sim. Então, o primeiro livro... Cada um dá seu parecer do ano. No final, a gente faz. Mas assim, falar para o pessoal que esse encontro, como todo encontro a gente analisa um livro, a gente decidiu fazer tipo a retrospectiva do ano e nós vamos falar todos os livros que foram lidos, fazer um pequeno resumo e no final cada um vai escolher o seu top 3, qual foi os livros que a pessoa mais gostou. Correto? Correto. Então, o primeiro livro do ano foi Vulgo Gracie, foi uma indicação minha. Ele basicamente fala sobre uma criada que foi acusada e condenada por matar os seus patrões, o patrão dela, na verdade, e a governanta, mas ela não se lembra do crime. Então, ela tenta fugir e acaba sendo encontrada, e depois disso ela vai fazer acompanhamento com um psiquiatra, e fica essa discussão de será que ela matou, não matou, será que ela tá fingindo, o que aconteceu. E foi um livro muito bom. A gente começou o clube com um mistério, né? Uma discussão, e foi muito legal. E é o único livro que não tem um encontro, né? É verdade. Não tem um registro. Não tem gravado, exatamente, uma pena. Foi uma discussão muito boa. A gente tentando descobrir se a Grace era insana ou não. Que foi a partir dessa discussão que foi boa que vocês tiveram a ideia de gravar os encontros. Sim, foi. E aí, o segundo livro foi indicação do Matheus, foi Six of Crows. Six of Crows, o polêmico. Six Polêmico. of Crows. Acho que foi o único livro de fantasia, não foi indicado no grupo do clube desse ano todo. Sim. E a história conta a história de quem? De Kaz, Inês. Assim, eles recebem uma missão suicida de ir buscar um cientista em tipo uma fortaleza. E eles vão até lá e tudo. Assim, foi um livro que eu gostei, o pessoal do grupo não gostou muito, mas é porque também eu sou muito fã de Leigh Bardugo. E eu achei uma leitura rápida, dinâmica, eu gostei bastante. O terceiro livro foi Torturado, foi indicação de Araci. Eita, minha gente, foi um livro assim. Eu esqueci a história, não lembro mais, não. Dá que cortar a língua. Sim. Não, gente, eu sei que os livros que os livros que eu indiquei foi Torturado e Insustentável Leveza dos Seis. O primeiro foi um livro assim, parecia paradidático de escola. Mas Sim. Eu não leio mais o enredo, não. Torturado é um autor brasileiro, né? Foi o único autor brasileiro. Deixa eu falar um pouquinho. O Torturado é um livro feito por um geógrafo. Ele é doutor, acho que é o Itamar Souza. Eu sempre confundo com o nome do ex-presidente Itamar Franco. Itamar Vieira Júnior. E ele conta a história dos quilombolas. Ele conta como o pessoal tinha aquela vida que passava de cidade, de fazenda em fazenda, tinha seca, eles tinham que fugir para outro lugar. E o livro é muito bom que ele mescla essa história, que é uma crítica social bem estruturada. Ele mostra como surgiu o quilombola, que é uma coisa que eu não sabia como tinha se formado,
porque eles tinham direito à terra, como eles fazem a solicitação judicial para ter direito à terra. E a história tem esse lado social, mas tem um lado místico muito forte, porque tem aquelas coisas do jaré, não é? Que era a religiosidade deles, e tem aquela história daquela faca que é meio amaldiçoada, meio sobrenatural, que corta a língua de uma das gêmeas, né? Elas são gêmeas? Sim, Bibiana e... São gêmeas? O nome da outra... Eu acho que não são gêmeas, não. Mas elas são muito próximas e quando corta a língua, uma fala pela outra, né? Elas se comunicam por sinais, até que tem uma paixonite ali no meio e o negócio desanda. E a história é muito boa. Quem não leu, leia, depois vão assistir lá o encontro. Acho que é o livro mais aclamado, assim. Ninguém falou mal, foi todo mundo só nota boa. Ícone. Foi unanimidade. 5 estrelas, geral. 5 estrelas. E Insustentável Leveza do Ser, que... Não, é na sequência. Assim, na sequência. O próximo livro fui eu que indiquei, né? Minha Querida Sputnik. Sim. Foi um livro, assim, eu gosto muito do autor, o Haruki Murakami. Eu já tinha lido algumas coisas do autor. E eu pesquisei um livro que fosse mais fácil, assim, a introdução, para quem não conhece o autor, tivesse uma primeira abordagem. E o livro, assim, foi surpreendente. Para mim, eu já tinha lido alguns livros dele, foi bom. Aí eu li um que foi razoável e estava assim, mais ou menos. Poxa, esse autor esperava mais. E quando eu li esse livro, assim, realmente eu tirei o chapéu. Ele é muito bom. A história de uma garota que ela sai... Poxa, eu até esqueci. Ela vai viajar com uma colega de trabalho, a Sumire, e ela some. Sumire e some. Ela some lá na Grécia, nas ilhas da Grécia. Gostaram aí do trocadilho. E fica toda essa brincadeira, esse mistério. O que aconteceu com a Sumire? Aí o amigo dela vai para lá, para essa ilha grega. Não sei se tem o nome desse local no livro. E acontece uma série de... Acho que pode ser classificado como realismo fantástico. O cara tem umas alucinações, ele dá uma surtada lá nessa cidade, nesse povoado, né? E é um livro muito diferentão, assim, porque ele tem uma carga psicológica muito forte. E a gente comentou que ele dá alguns gatilhos, assim, de questão de... Acho que até de suicídio, que fica essa coisa no ar, que a menina podia ter se matado ou não. Tem a questão da descoberta da sexualidade da garota, que fica uma coisa muito, muito pesada. Ela dá em cima da patroa dela, né? Um negócio bem, bem tenso. Só que eu achei muito bom porque ele tem uma abordagem existencialista muito forte. Essa história da decisão, da escolha, o que você vai fazer, você é o que você escolhe. E no livro, o protagonista, que é o narrador em primeira pessoa, acho que é em primeira pessoa, né? Ele fica comentando como foi para encontrar, e ele coloca uma coisa que acho que marcou muito ao ver esse livro, que é aquela frase que ninguém, não sei se é mata um cachorro sem sangrar, uma coisa assim, que ele usa uma metáfora lá do portão da China, que eles matavam o cachorro e jogavam sangue em cima de um portão para que os espíritos dos fantasmas fossem à vida E fica essa metáfora que para você dar vida às coisas, você tem que sangrar. Você não tem como você passar pela vida esquivando de tudo, fugindo das coisas. Uma hora você vai ter que dar a cara a tapa e sangrar. É bem impactante, assim, o livro foi Não, esse muito livro bom. aí foi muito pesado, que deu gatilho mesmo. O final mesmo, meu Deus, com aquele final sumiço, menino, pesado, chega a minha mão gelava quando eu... E o livro é um livro curto. De solidão, né? Porque... E é solidão, essa temática da solidão. E o próprio nome Sputnik, ele explica no livro que a Sputnik é aquele satélite russo e ele faz uma brincadeira como se todas as pessoas fossem um satélite desse vagando pela imensidão do espaço. Pode trombar um no outro? Pode. Vai ser uma catástrofe, vão explodir, vão morrer. Mas assim, está cada um na sua trajetória, sozinho, com seus anseios, com seus medos, com suas... É um livro muito bom. E a Alessandra não leu, leia. Quem não leu também,
É uma chance, é muito bom. Muito reflexivo. Estou com taquicardia só de ouvir o resumo. É pesado esse livro aí. Tem que sangrar para viver, né? Não tem como fugir, não. Não foi indicação minha. Né? Sofrer. E o quinto livro foi uma indicação minha, que foi O Colecionador. Foi a primeira vez que a Lê participou do clube. E ela já começou assim, meu Deus. E o livro vai falar sobre o Frederick. O Frederick é um homem muito solitário e ele é menosprezado. E, basicamente, um dia ele vê uma menina, se apaixona por ela, e ele decide que quer viver um amor com ela a qualquer custo. E aí ele vai se tornar o que a gente conhece como stalker. Eu nem sei se na época existia esse termo. Mas ele vai sequestrar a menina, vai manter ela em cativeiro. Ele tem todo um plano. Inclusive, ele é mais burro do que a gente espera que ele seja. Então, isso me deixou bem chateada. E basicamente é isso. Ele vai deixar a menina aprisionada e o livro tem um desfecho inesperado. Eu posso dizer que era inesperado? Eu realmente não esperava. Eu tinha esperança que ela ia fugir, assim. Intragável, eu diria. Eu tô tentando não dar spoiler com resumo, mas eu sei que não consegue. Assim, eu não achei que esperava. Se desenhava para aquilo, apesar de ter uma esperança de que pudesse ser diferente, mas... É porque eu achei ele tão burro, gente. Eu acho que a minha maior decepção é que ele é um cara muito desprezível. Para você ver como ele é burro, e isso que é assustador, porque um cara burro fez o que fez. Enfim, imagine um cara inteligente que não faz, né? Sim. Mas teve um momento de gatilho isso aí. Não, esse, meu Deus. Olha a Alisson abrindo os áudios do WhatsApp. Inês Brasil. Tava vendo os stories no Instagram. Será? Próximo. Mais alguma coisa? Como é o nome do livro? O Colecionador. O Colecionador. Menina. Vai falar você? O texto do livro foi Sobre a Terra Somos Todos Belos por um Instante, de Ocean Vuong. Cachorrinho. De cachorrinho. Eu só falo assim, um cachorrinho. A coisa que ficou na minha cabeça, assim, quando eu pensei, o que é que eu lembro mais desse livro? Só foi a primeira coisa que eu lembrei foi cachorrinho. E é uma carta que ele escreve, tipo, que o cachorrinho escreve à sua mãe. Aí vai abordando toda a sua vida, desde sua infância até ele completar quantos anos? Não sei, não lembro. Mas até ele ficar adulto, aí vai passando. É um livro, assim, confuso. O pessoal não gostou muito. E porque acho que não serve numa ordem cronológica. E também é o primeiro romance dele, né? Ele é poeta, foi o primeiro romance que ele escreveu. Mas, assim, apesar dos pesares, eu gostei, achei legalzinho. Não é tão bom, assim, não é um livro espetacular, mas é um livro legal. Sim. Eu tenho dificuldade. Deixa eu falar um negócio. Eu tenho dificuldade em lembrar o nome desse livro e de falar. Eu só lembro do cachorrinho? Só lembro do cachorrinho. Eu acho que esse livro tá errado, o título. Vocês já repararam lá no coisa? Eu acho que é Sobre a Terra Somos Belos por um Instante. Não tem um todos, eu acho. Não tem o todos. Toda vez eu dizia todos. Aí tem todos. Mas isso eu sabia que não tinha. Eu olhei... não sei de onde a gente tirou esse todos. Porque... Eu também. É as propagandas. É verdade. Todos. Não tem umas propagandas? Somos belos por um instante, né? Não tem um todos. Somos belos por um instante. As propagandas no Brasil, todos alguma coisa. Todos. É bem comum. Eu não estou lembrando agora. Sim. Já vamos para o 7º livro. Cadê a vinheta, minha gente? Ninguém fez a vinheta. Bom, gente, o próximo foi o que eu indiquei, que era A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Assim, apesar da abordagem bem filosófica, foi um livro que trouxe
um conhecimento, um enriquecimento para a gente, porque além dele ele tratar das questões amorosas, né, do círculo entre Tomás e Sabrina, não era o nome da mulher? Sabina abordava a parte histórica e a leveza e o peso das circunstâncias, porque na vida ele abordava muito essa coisa, essa dualidade, que você não sabe se suas escolhas vão ter um peso ou vai ter uma leveza, e ele brincava a todo momento com essa questão da leveza e o peso das escolhas, das situações, e foi um livro bacana. Tirando a parte histórica que deu uma embromadinha, mas também ele tinha que ter alguma coisa, né, para colocar no livro. Eu achei que foi sucesso! Eu também curti são fatos históricos que a gente não sabe com tantos detalhes. Mas eu gostei muito. Eu acho que vai ser o livro mais amado. É mais amado, o top dos tops! Não é? Que vai ser Six of Crows. Também acho. Esse é um livro cheio de chibiatagem, não é? Que Araci fala, meu Deus do céu. Ela esperava chibiatagem e recebeu filosofia. Foi o livro da mais chorando do que... Eu achava que o livro do cachorrinho tinha sido mais chibiateiro, aí eu lembrei desse. O do cachorrinho teve só algumas cenas assim, chibiatagem. Umas, né, Matheus? Só mas foram marcantes, porque, inclusive, tem uma figurinha, não GIF, que a Alice botou no grupo, coisa que eu tô traumatizada até hoje. Daquele coisa. Do trem? Okay. Do trem. Oh, meu Deus. Qual é essa palavra? É o resumo do livro aquele ali. Chibiatagem, eu não sei a Matheus. Quer dizer, safadeza, saliência. Pega pra capar. E o que não teve no livro Insustentável Leveza do Ser. Teve um pouquinho, sim. Foi pouco, mas... Pouco. E agora? 100 anos de solidão? Sim. Qual é a ordem dele? 100 anos de solidão agora. Nono livro? Oh, meu Deus, o meu amor. Vamos ouvir a mamãe falar. Ei, foi o nono livro, foi? Foi Então, seguindo a sequência, o livro indicado, que eu indiquei, né? Do Gabriel Garcia Marques. Que acompanha a... Ele me desconcerta, mesmo ela não estando aqui, né? É um livro que acompanha a família dos Buendias desde o primeiro, e vai acompanhando os personagens repetidos. Ele tá cortando, Alessandra. Pra vocês também? Achei que era só pra mim. Tá cortando. Que barulho é esse? É carro, é? É carro. É Matheus. Não, aqui. É aqui. Pronto. Deixa eu desligar o meu. Tente de novo. Desde o início. Então, o livro que eu indiquei foi 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. É um autor latino-americano. Eu não lembro mais de onde ele é, se ele é colombiano, não lembro, já esqueci. E ele vai contar a história, toda a árvore genealógica dos Buendias. Eu só lembro desse sobrenome, não lembro se tem outro. E a gente acompanha a história dessa família numa cidade fictícia de Macondo. É um livro que tem por cenário realismo fantástico. Então, nesse livro tem uns acontecimentos bem diferentes, como uma chuva que não acabava, nuvens de borboletas, muitas coisas. Deles. Como? A história deles, da família.
Então, aí vai acompanhando as paixões, o envolvimento. A gente acompanha um pouquinho de cada personagem, a gente se apaixona por uns, aí eles morrem, somem, e assim, são 100 anos da história dessa família. Então, desde o início, quando acho que é José Arcádio, o primeiro, o Arcádio com a Úrsula se casaram, fundaram Macondo, e conta a história de toda a família em Macondo até o último Buendia, que teve um final bem trágico. Isso daí não é spoiler, mas acaba todo o ciclo, a gente acompanha todo o ciclo dessa família. Foi um livro que eu pessoalmente achei muito legal, senti falta de aprofundamento. Alguns personagens que eu gostei bastante, são muitos personagens de nomes parecidos, é um pouco confuso. Você tem que ler com a árvore genealógica aqui do lado, que muitas vezes pode dar um spoiler, porque muitas árvores genealógicas têm o fulano de tal, foi o que fez isso, aí você acaba sabendo da história antes de chegar nessa parte do livro. Mas foi um livro muito bom, assim, para ler, agradável. Tem umas cenas, assim, que dá uma certa repulsa, mas eu acho que é muito difícil ter um livro que não cause nenhum incômodo, que seja só coisa legal. E eu gostei muito de ler, assim, é isso. Sim, eu gostei, principalmente do espírito que aparecia e seguiu ele até. Tem essa coisa de realismo, tem muita coisa, assim, gente. Se você vai, é um livro que vale a pena ler, se você gosta de coisas, acontecimentos sobrenaturais. É bem aquela cidadezinha do interior que tudo acontece com aqueles personagens. Muito bom. O próximo. E agora? Próximo. É o Saramago? As interferências fortes. Pois é, eu estava também querendo indicar algum do Saramago para o pessoal conhecer, e pesquisei mais ou menos um que fosse não tão grande e de fácil abordagem, assim, acaba que não foi tão fácil, porque é um livro bem filosófico. A história a morte, ela faz uma greve num determinado país, ele não fala que país é esse, e as pessoas simplesmente deixam de morrer. E o livro é muito bom porque ele cria essa causa, assim, inicial, e ele vai começando a demonstrar as consequências da não morte, né? Aí tem um conflito econômico das funerárias que não tem mais como ganhar dinheiro, né, com o enterro. Tem as casas de repouso, que os velhos não morrem, já começa a dar problema. As famílias que têm que cuidar de idosos. A igreja que não tem mais como vender a fé dela, já que ninguém morre, e aí o que está acontecendo? E até na filosofia, que o espírito, acho que é o bispo, é o espírito que fica lá no aquário, fala sobre isso, que até a filosofia ela ficou prejudicada com essa questão de não existir mais a morte. O livro ele passa boa parte nesse âmbito geral, falando sobre as consequências para o Estado, como as pessoas, do modo mais amplo, estão lidando com esse problema. E acho que dos 60% ou 70% do livro, que a história foca um cara, um violoncelista, que ele não morre, a morte já tinha mandado a cartinha para ele, só que ele não morre, e a morte decide ir lá, se personifica numa mulher e decide e vê o que está acontecendo. E chegando lá, ela se apaixona por esse homem que toca nessa orquestra. E o livro, sim, é uma guinada bem, eu achei um pouco brusca da forma como vinha sido contado, feita a narrativa para esse final. Só que eu acho que deu uma fechada assim, com chave de ouro. Assim, fiquei com a sensação que foi uma introdução muito longa até chegar nesse desfecho, mas a história é interessante, tem uma reflexão muito grande sobre o que é a morte, como nós lidamos com a morte, que é uma coisa que, no geral, a gente tenta fingir que não existe, só que assim, uma das únicas certezas que nós temos no mundo é justamente essa. E não sei se tem mais alguma questão. Sim, e outra coisa que ficou bem patente, assim, acho que algumas pessoas comentaram no grupo, que assim, a classe que o Saramago tem ao escrever é um livro muito... É difícil, assim, a forma como ele escreve, até você se acostumar. O jeito que ele fala também, que é aquele português de Portugal. Parece que a gente está lendo o livro do século passado, algumas passagens.
Mas o livro, século passado não, século passado foi um dia desse, né? O século XIX. Mas, no geral, foi um livro muito bom, muito interessante. E recomendo também, quem não leu, leia. E vai assistir lá o nosso encontro, que está muito bacana também. Amei. Livros barbarizantes. E aí? Eu amo mais o jabá. E o próximo também tá barbarizante. Não percam o Próximo. próximo encontro. Não percam o nosso próximo encontro. Falaremos sobre Lolita. E até agora vai ser só isso que falaremos sobre Lolita. Sem. Olha aí, quem quiser, começa a ler aí, já participa do próximo encontro, já lê o livro também, vai estar sabendo de tudo. E no Vai nosso chegar. sem spoiler. Então, para assistir, se você tem problema com spoiler, para assistir você precisa ter lido o livro. É. Pois é, aproveita, lê logo e aí vamos lá para o top 3. Matheus tá sem som. Vou voltar agora. Bora para os nossos top 3. Vamos lá. 3. Começa comigo? Terceiro lugar. Terceiro lugar. Seu terceiro lugar. Valesca? Começa com Valesca? É. Meu terceiro lugar foi Vulgo Grace. Vocês querem uma justificativa do Sim, por favor. Então, eu acho que foi um livro que me marcou muito, porque apesar de já ter lido outras coisas da Margaret Atwood, foi um livro totalmente diferente, sabe? É uma vibe diferente do Conto da Aia. E foi o primeiro foi o primeiro livro do clube. Foi o primeiro livro do clube. Então, foi uma leitura que me prendeu muito e trouxe discussões muito legais. A gente ficou naquela discussão do será que matou, não matou, ela tem culpa, não tem culpa, e aí, será que ela estava fingindo que ela não lembrava das coisas, ou ela realmente não lembrava? Então, assim, foi muito legal, e foi aí que a gente percebeu que podia gravar os encontros e que o clube ia tomar um rumo. Ainda vou ficar rico com esse podcast. Spotify nota nós. A gente vai ficar rico com o podcast, mas se você nos assiste no YouTube, dá um joinha pra gente ficar rico no YouTube. Comenta pra gente saber. Ei, tem que fazer aquele, como é que chama lá? Agora é membro, né? Seja membro do nosso canal, dá aquela contribuição. Ative o sininho de notificação. Aí pra nós. E o merchan é no final. Todo mundo vai falar o seu top 3 ou tocar? Não, só o terceiro. Aí agora Matheus. O meu terceiro também foi Vulgo Grace. Assim, foi um livro que eu gostei muito. O principal motivo que eu escolhi assim, porque foi o primeiro livro que eu saí assim da minha zona de conforto de leitura, porque eu estava lendo um livro, estava sempre lendo um livro de literatura juvenil, então nacional, sempre esses livros assim. E se fosse um livro assim, eu não leria esse livro se não fosse o clube. E aí, por causa do clube, depois desse livro, eu fui atrás de outros livros diferentes para colocar na minha lista para ler. E por isso que eu coloquei em terceiro lugar. Eita, meu Deus. Tô feliz, parabéns pelo bom gosto. Aracips. Eita, eu não queria colocar Vulgo Grace, não, que eu mergulhei mesmo no livro. Mas vai ser ele mesmo, hein? Eu ia colocar ele em primeiro. Spoiler. Mas é teu. Mas foi. Vai ser Vulgo Grace mesmo. Vai ficar em terceiro. Não que o livro não seja tão bom, mas ele é bom, mas tem outros livros melhores. Mas eu gostei muito. Assim, eu fui transportada de um jeito para dentro do livro. Ficava imaginando as cenas. Imaginando dando um murro naquele Simon. Foi muito... A mulher esfregando o chão, né? Sim. Assim, foi um livro muito bom. Mas vai ficar em terceiro lugar. Alessandra. Eu não
participei do primeiro ciclo do grupo, então eu estou só ouvindo as histórias, né? O meu terceiro não é o Grace, desculpem. O meu terceiro dentro do ciclo que eu participei é 100 Anos de Solidão, o livro que eu indiquei, porque foi um livro, assim, embora ele seja grande, foi um pouquinho difícil, assim, para ler, mas foi muito legal, assim, que eu me senti transportada para aquele universo, e era uma fuga mesmo, e o realismo fantástico é uma coisa que eu gosto, que é uma fantasia, mas é uma fantasia popular, não é aquela fantasia nórdica de... Eu parecia que era no Brasil, aquelas coisas, eu achei muito bom, então, por isso ele é o meu... E você acompanhar a história de uma família, de uma geração, de uma família do início ao fim, você se sente meio onipresente, assim, eu estou vendo tudo, aí é bem legal essa sensação também, por isso ele é o meu terceiro. Eita! Vinheta, próximo! Aí, Agora. o meu terceiro, embora eu tenha gostado também do Vulgo Grace, mas para mim foi o Torturado. Eu acho que foi um livro assim que já tava todo mundo comentando, e até um colega indicou, cara, leia esse livro, que ele é o próximo Machado de Assis. O cara já jogou assim. Aí dele falou, olha, é Machado de Assis, mas esse você entende. Eu disse, poxa, coitado do Machado de Assis. E assim, aquela situação de identificação que nós que somos do Nordeste, a Alessandra está um pouco fora daquela região, mas você se sente ali, você vê que o livro parece estar falando do nosso passado, daquela região de tudo, e pela assim, ampliação do meu conhecimento de mundo, que eu tive lendo aquele livro, conhecer coisas que eu morava lá e não conhecia, foi meio que um reencontro com as origens da família, o passado. Para mim foi muito bom, foi bem marcante. Torturado, o terceiro. Agora, segundo lugar. Isso. Eita, meu Deus, tá subindo. Ai, ai, ai. Gente, eu não consegui decidir. Eu coloquei Torturado e Minha Querida Sputnik. Eu não consegui escolher um. E Torturado exatamente por esses motivos que a Alison falou. Eu acho que eu nunca tinha lido nada que me deixasse tão próxima do sertão nordestino. E foi uma sensação muito gostosinha, porque somos nordestinos, né? E, nossa, sério, dava para imaginar perfeitamente aquela situação. E minha querida Sputnik, por conta do sentimento de solidão, que, cara, eu fiquei muito louca. Eu tava inquieta, tava nervosa com o livro. Eu acho que o autor, ele conseguiu transmitir as emoções muito bem. E principalmente esse sentimento de solidão, porque muitas vezes eles estavam até acompanhados, os personagens, mas você sentia... E foi também quando eu descobri o realismo... Como que é o nome? Realismo fantástico? Realismo fantástico. E foi uma descoberta muito boa. Ai, meu Deus, já tô pensando. Matheus, Pronto, minha segunda colocação ficou com Six of Crows. Assim, se a gente for analisar o tipo todo o peso da história, ele tem um peso, não tem um peso tão grande quanto Vulgo Grace ou como Torturado, mas tipo, e como eu já conheço a autora de longa data, eu já acompanhei toda a primeira trilogia dela de Sombriossos, assim, para mim foi muito gratificante ver que ela, assim, houve uma evolução muito grande na escrita da Leigh Bardugo. A gente vai acompanhar a primeira trilogia dela. Assim, é uma história que tem um potencial muito grande, mas ainda é muito, assim, a escrita dela não é essas coisas todas, um negócio arrastado e tudo. Aí, tipo, para quem gosta dela e estava esperando um livro que fosse, assim, que ela mostrasse seu potencial, eu acho que Six of Crows é esse livro, assim, que realmente a gente lê e diz, meu Deus, agora essa escritora está afiada, tá 10 de 10. Então, por isso que eu escolhi Six of Crows. E eu faço que nem Matheus, e muitas vezes é difícil você classificar o autor todinho por um livro,
porque, assim, é complicado, né? Porque você vai evoluindo. E como a gente pega o livro, né, isolado, por exemplo, de Saramago, se Alisson não explicasse algumas coisas, né, ou o estilo da escrita, ou então que a gente pesquisa, né, fica muito difícil julgar aquele momento. E aí, assim, fica a percepção isolada, né? Só daquele livro. Aí, se você se depara só com aí você diz, não gostei, não, é ruim o livro. Então é bom até quando a gente fizer a leitura dos livros, ter uma visão geral do autor, dos momentos, das fases, né, da vida do autor. Pois agora assistam Sobre Ossos na Netflix e leiam a continuação de Secrets of Prose também. E aí, continuando aí o que Matheus falou, eu vou fazer a minha indicação. Eu vou ficar com 100 Anos de Solidão mesmo, apesar de ter gostado também de Minha Querida Sputnik, porque os gatilhos que deu foi bem massa. Ai, meu Deus. Obrigada pelos gatilhos. Deu uns gatilhos assim bem pesados, que tem hora que você dava aquela crise existencial bem pesada, mas eu gostei muito do enredo de 100 Anos de Solidão. Apesar de ter toda a história, às vezes você se perdia, que os nomes se repetiam muito na genealogia, foi bem interessante a história, eu gostei demais, como se desenrolou a trama, o realismo fantástico, que não era aquele realismo louco, fora do contexto, mas, como a Alessandra disse, o que acontece na cidade do interior foi bem retratado nesse realismo, então eu gostei demais. Então é isso. Então, 100 Anos de Solidão e eu acho que eu vou puxar também Minha Querida Sputnik, que eu gostei bastante. Você tá azul. Você tá azul. Ele tá preto e branco, ele que mexeu nas coisas, certeza. Mas é difícil, viu, classificar. Sim, no finalzão, antes de a Alessandra falar, eu tenho uma pergunta geralzona para a galera. Alessandra, o seu top 2. Agora você vai fazer a pergunta para a galera? Não, final. O meu primeiro e o meu segundo lugar, eles são bem... Não, é o segundo só. Eu sei, eu posso continuar. Deixa ela. Então, você vai queimar toda uma expectativa. Meu Deus, o que a Alessandra vai falar? Aí você fala. Então, o segundo e o primeiro têm o mesmo peso para mim, mas eu vou colocar em segundo lugar o livro do Saramago. Qual é o nome do livro do Saramago? Sobre a morte? Intermitências da Morte. As Intermitências da Morte. Eu achei o Saramago de uma genialidade incrível ao escrever aquele livro. Tem uma escrita que realmente, para mim, parece que eu estava lendo um texto de trabalho, que é uma coisa técnica, assim, a escrita dele, mas, ao mesmo tempo, é uma escrita fácil. Ele é engraçado, ele é filósofo, ele entende de política, entende de economia, tudo no mesmo livro, falando, assim, ele pega um tema, se a morte acabasse, se a morte parasse de matar, e faz uma série de reflexões em cima daquilo. Eu achei isso muito genial. E na segunda parte do livro ele fala sobre a entidade morte. A morte, uma mulher de mais ou menos 35 anos, como é que a morte lida com o ofício dela de ser morte, e o que acontece com aquela morte que decidiu parar de matar por um tempo. E, ao mesmo tempo, ele traz reflexões assim, é uma morte? São várias mortes? Não é? Então, eu achei um livro genial. Assim, ele ficou em segundo porque eu, particularmente, tive dificuldade em começar a ler. Foi um livro assim, que eu li sofrendo, porque eu tive dificuldade com a escrita. É diferente, é um português de Portugal, assim, e é um pouco diferente do que eu estava acostumada a ler. Eu nem leio muito, né? Mas foi um livro que eu tive dificuldade para ler. Mas um livro, para mim, genial mesmo. Saramago, eu pretendo ler outras coisas dele. Eu li na internet que esse é um dos livros mais fáceis dele e achei de uma genialidade incrível. Para mim, ele é o melhor autor, mas como a gente está falando de livro, ele é o meu top 2. As Intermitências da Morte. Eita! Alisson? O top 2 é o Minha Querida Sputnik.
Sim, foi uma surpresa muito grande, por mais que eu já esperasse do autor, mas eu não esperava que ele pudesse fazer uma coisa tão... um livro assim tão atual, essa história da solidão, dessa crise existencial, da forma como a nossa sociedade está lidando com essa fragmentação das coisas. Está todo mundo muito isolado, todo mundo muito vivendo fechado, né? Essa metáfora da Sputnik eu achei muito legal, e o livro é muito bom, assim, a forma como ele apresenta tudo, e tem essa pegada filosófica ali durante todo o livro. Assim, é um livro que eu recomendaria assim, para qualquer pessoa. Ó, tem que sofrer um pouquinho, tem uma crise existencial. Se você não sabendo o que é, leia esse livro para você ter sua primeira dose de crise existencial. É muito bom. Sim, foi porrada. Minha querida Sputnik. E chegamos ao tão esperado momento do top 1. Top 1. Top 1. Vocês acham que é o meu top 1? Olha, legal a gente perguntar qual você acha que é o top 1 da pessoa, né? Deixa eu ver. Qual é o meu top 1? Milan Kundera. Não, os encontros que eu participei. Vai ser a insustentável leveza do ser. O meu top 1 é 100 anos de solidão, gente. Acertei! Ela falou muito bem desse livro, ela gostou muito. Gente, não existe um dia em que eu não pense em 100 anos de solidão. Eu não superei o livro. Vocês não têm... Sério, vocês não têm noção. Quem assistiu o encontro... Eu vou passar o contato do meu psiquiatra para você. Quem assistiu o encontro que a Alessandra indica o livro... Gente, eu fiz uma cara feia. Ela falou assim, 100 anos de solidão. Eu já tinha lido. Eu li as 100 primeiras páginas. Eu fiquei bolada. Páginas de solidão. Nossa. Eu fiquei muito desesperada, porque eu não tinha gostado do livro, nem tinha entendido direito o que estava acontecendo. E aí eu li e eu gostei muito. E aí não tem um dia aí que eu não pense em 100 anos de solidão. Inclusive, aqui, o livro é excelente, incrível, perfeito, maravilhoso. Acho que foi o melhor livro que eu já li. E aqui tá chovendo e as pessoas aqui em casa ficam falando estiar. E aí eu lembro do livro que eles estavam deixando tudo para fazer quando estiasse. E aí eu... Se essa chuva não passar, né? A chuva por quanto tempo? Alguns anos. Foi anos, né? Anos. Foi um tempão. Acho um tempão. E um toquezinho de realismo fantástico, tem uns causos muito engraçadinhos, tem o fantasma. Engraçado que a primeira vez que eu li o livro, eu achei muito chato, e a segunda vez eu dava risada das coisas. Os causos eram muito engraçadinhos. Então, eu gostei também, muito bom. Se você nunca leu 100 Anos de Solidão, leia 100 Anos de Solidão, porque é simplesmente um dos meus livros favoritos, se não o favorito. Isso é legal que tu falou, de ter tido o primeiro contato e não ter gostado do livro. Aí isso demonstra que a gente tem fases para ler um livro, né? A gente às vezes pega um livro que não está naquele momento para ler, aí você acha ruim e depois dá uma... O livro é bom. Eu acho que eu tinha tipo uns 15 anos, 14, 15 anos quando eu li a primeira. Tem a questão da maturidade, né? Tem muito. Inclusive, uma professora minha de literatura falou que não entendia a escolha do professor de colocar a gente para ler 100 Anos de Solidão, porque a gente não entendia, não tinha maturidade. E aí eu agora entendi por que ela falou isso. Sim. Eu li também por essa fase aí. Todo mundo comentava, não, o livro é muito bom, e eu ficava, cara, eu acho que eu li o livro errado. Mas assim, não tem como você, pré-adolescente, entender ali um livro que está falando sobre maldição, sobre pessimismo diante da vida. Você jovem ali pensando, poxa, eu sou Deus, posso fazer e acontecer. Aí tem um Aureliano daquele. Tem um determinismo, né? Você é um Aureliano, você é o José Arcádio.
E é meio que cíclica a história, né? Começa a repetir com os outros entes da família. E a primeira leitura, para mim, era só um povo lá que vivia meio isolado num lugar e era chato, era parado o livro. E a segunda vez gente, eu tava dando risada. No começo eu achei chato também, confesso. Eu tive um pouquinho de dificuldade para ler. Depois foi pegando gosto, assim, da história. Não é um livro facinho, não. Acaba que essa divisão aí desse livro, dos Aureliano e dos Arcádio, né? Me lembra daquela outra divisão clássica, que são o pessoal do Hashirama e os Uchiha. A mesma coisa. Araci, Naruto, pô. Naruto aí, ó. O autor lá do Naruto bebeu na fonte do 100 anos de solidão. Eu não pego a referência. Faz sentido. Você não conhece Vanessa? Ban, em Valesca, minha gente. Também nunca ouvi falar, não. Acabou o encontro, vou sair agora, tchau. Fica com Deus. Fica com Deus. Gente, qual é o livro favorito de Matheus? Eu não consigo imaginar. Agora é Matheus. Deixa eu pegar a lista. Ele já falou de Six of Crows e já falou de Vulgo Grace? Já. Vulgo Grace. Sou de Torturado. É. A cara dele. É torturado, realmente mesmo. Assim. Foi o livro que mais marcou, assim. Eu não sei, assim, não tem. Torturado é um livro tão bom que não tem o que a pessoa falar muito, porque fica redundante até, porque todo mundo já falou tanta coisa boa. É assim, o principal motivo de eu ter escolhido também, assim, além de todas as qualidades que o livro tem, que do autor ser espetacular e tudo, eu acho que a gente, lendo esse livro agora, nesse momento, a gente tá, tipo, meio que participando de um momento histórico, assim, porque eu tenho certeza que esse livro daqui a uns 10, 20 anos vai ser um clássico da literatura nacional. Assim, e a gente vai ter os tiozãos que leram. Sim. A gente participou do hype de Torturado, assim, livro cobrado em concurso, em vestibular, em tudo. Eu acho que é além de ter sido um momento bom para o grupo, assim, de uma interação legal, foi uma leitura boa também. E por isso foi ficou em meu primeiro lugar. Ah, tudo bem. Ai. E você, Araci? Araci agora. Qual o top 1 de Araci? Qual o top 1 de Araci? Insustentável leveza do ser. Ela não deixou Foi? Foi. Eu gostei muito. Apesar, como disse Matheus, assim, de Torturado ser um grande livro, mas o livro de Milan Kundera foi um livro bem impactante, porque eu achei muito interessante como ele soube mesclar as questões filosóficas com assuntos banais, sei lá, do cotidiano, os assuntos triviais. Envolveu a questão histórica do livro também é muito boa. Sim, eu gostei muito como ele fez a abordagem. Gostei muito. Então, em primeiro, Sustentável Leveza do Ser. E até quando você vai lendo, assim, se bem que a parte histórica exige um pouquinho mais de atenção, mas eu achei... Não, assim, não... Tem partes que ele... Hã? Não foi fácil, tá, Araci? Não foi fácil, realmente não foi fácil, mas assim como ele aborda a filosofia no dia a dia, eu gostei. Deu um trabalhinho, realmente. Deu um trabalhinho. Mas eu vou escolher ele como em primeiro lugar. É Alessandra agora, né? Quem adivinha o meu top 1? Colecionador, que ela ficou atormentada. Vem aí, viu aí. Sobre a Terra somos belos por um instante. Outra que me atormentou. A coisa do macaco do livro, ela ficou... Eu fiquei com a fama ruim. Eu já fiquei com a fama ruim já no primeiro livro. Aí agora eu... Não, fala isso que eu vou indicar. Com carinho no próximo. Eu vou procurar um livro mais relaxante para você, tá bom, Alessandra? Sem gatilhos, prometo. E sair da nossa zona de conforto, né? Eu nunca leria um Colecionador se não fosse uma indicação do livro. Como todos os livros aqui que eu li na coragem. E alguns foram mais fáceis, outros bem mais difíceis de ler, mas esse é o objetivo do grupo, né? Que a gente saia da nossa zona de conforto e leia uma proposta diferente e discuta.
Eu acho muito legal de ter esse espaço para discutir, porque eu acho que se a gente ler uma coisa e ficar só com a gente, qual é o valor disso, né? Eu acho legal discutir, trocar ideia, enfim. Então, eu acho que deu. Vai, Antes de você falar, é só que eu acho que a importância do clube foi que eu fui descobrindo outras coisas que eu gostava, que eu gosto, e que normalmente eu teria mais trabalho para descobrir, porque eram coisas que eu não leria. Oi? A gente tende a ficar na nossa bolha. Sim. É só que a gente gosta. Fica seguro, né? Então, meu top 1 também é A Insustentável Leveza do Ser. Foi um livro, assim, para mim. Eu amei ler, eu achei um livro. Para mim, tem coisa difícil, assim, que eu não entendo, que eu sei que ele está aprofundando um pouco, tem, mas eu não me apego eu não me apego muito em detalhes, eu vou fluindo com a leitura. Foi um livro que eu li rápido, eu achei muito gostoso, assim, para você. Eu fui lendo devagar, acho que foi o livro que eu li mais, foi o livro mais prazeroso para eu ler, foi esse. Ele começa o livro falando de leveza, de peso, vai mencionando alguns filósofos, aí depois ele demonstra essas observações dele com as escolhas dos personagens. A gente acompanha 4 personagens diferentes, com diferentes abordagens da vida, e ele vai dando umas classificações de personalidades, de tipo de amores. Eu achei muito legal que ele é eu não sei se ele é. Ele sabe tudo que se passa com os personagens e ele vai contando pra gente. A Sabina é assim. Uma coisa que me marcou muito nesse livro foi o medo da Sabina de ser enterrada no concreto. Ela queria ser enterrada na terra para o corpo dela ser livre. Ela odiava a ideia de ficar presa num relacionamento, presa numa profissão, presa até o corpo dela preso depois da morte. Então, o Thomas também, a visão que ele tinha, apesar dele ser um traidor, né? Mas ele tinha uma justificativa na cabeça dele para as traições. A outra personagem, que eu esqueci o nome dela, que foi a que eu me identifiquei, vocês lembram dela? Sabina? Não, a esposa do Thomas, eu esqueci o nome dela. Enfim, não lembro, mas é uma personagem muito legal, a visão que ele tinha dos animais. Assim, foi um livro muito gostosinho para ler. Trouxe conhecimentos históricos que foi do comunismo, né? Assim, de esquerdista, e uma outra visão lá que eu não tinha. Assim, a gente lê nos livros, mas a gente não tem um exemplo prático do que são pessoas comuns vivendo naquela sociedade. E eu achei muito, muito legal. Para mim, foi um livro muito bom para ler. Muito prazeroso. Ele é o meu top 1. Muito bem. Alisson, gente, vocês elegerem a Insustentável o melhor livro, eu vou ficar muito chateada. O top 1 do Alisson, deixa eu ver qual é. É a Insustentável Leveza do Ser também, né? Não? Acho que não. Eu acho que é. Eu não faço ideia. Ele disse que Six of Crows é muito bom, mas não quer colocar. Pois é. Porque tem os livros do primeiro ciclo que eu não vi como ele se comportou, né? Mas enquanto de Six of Crows foi um dos melhores. Assistam, né? Uma coisa O Grace, ele estava todo pimposo, cheio das anotações, cheio das reflexões, cheio das ele um dicionário de símbolos. Símbolos e imagens oníricas. Sim, ele estava lá todo professor, ele falou todo. Professor. Ele falou tanto, ele deu uma aula. Foi, realmente. Foi. Você chora. Esse é o objetivo do grupo, né? Ele estava interpretando as flores, entendeu? Abrindo office para escrever coisa. Eu dei a chave do livro, tá ali naquela peônia lá, ó. Quem pegou, pegou. Eu ia indicar Six of Crows, mas eu vou indicar Insustentável Leveza do Ser. É um livro muito bom, assim. Foi uma surpresa muito grande
Eu jurava que esse livro era um livro de autoajuda. Eu já tinha várias vezes entrado em contato com ele e eu pensava, não, isso é autoajuda, não sei por quê. Não sei se porque essa história de física quântica, para mim era alguma coisa de física quântica, eu botei isso na cabeça e eu nunca li esse livro. E quando ela se indicou, é um livro muito bom. Para mim, ele dá a ideia de Matrix. Assim, do jeito que Matrix, você pode assistir um filme e olhar só para a luta, só para figurino, só para a questão tecnológica, mas você também pode aprofundar com uma reflexão filosófica, você pode aprofundar para vários questionamentos que, aparentemente, uma pessoa que não tenha, não, eu não conheço, não quero saber dessa história de caverna, de Platão, de nada, ele vai assistir o filme do mesmo jeito. E esse livro do Milan Kundera, do jeito que você pode chegar ali e viajar na história do ser lá, da leveza de Parmênides e o deve ser do Beethoven, você também vai pegar. É uma história muito boa sobre traição, sobre romance, sobre gente, como é que chama, sonhadora, sobre o amor da mulher pela cachorrinha lá dela, assim, é uma coisa muito... Tem várias camadas, você pode usufruir o livro de diversos pontos de vista e, assim, sempre vai ser uma leitura prazerosa, sempre você vai estar descobrindo alguma coisa. E, para mim, assim, uma coisa que eu fiquei assustado com a capacidade do autor é que ele tem vários insights no livro, assim, são vários pontos. Por exemplo, aquela história da merda, a classificação das pessoas que vivem para a multidão que conhece, para a multidão que não conhece, que vivem para um pai que está vivo, para um não sei o quê. Aí ele tem essa reflexão sobre... Cara, são tantas que ele vai citando assim que eu fico imaginando, cara, como é que um cara escreve um livro desse, assim, porque não é uma coisa que você só escreve, você tem que ter um insight ali e colocar aquilo no papel. Aí, cara, é muito bom. O kit político, como ele coloca, aquilo ali é de uma profundidade, de uma aplicação. E um dia desse eu estava vendo alguma coisa falando sobre isso, na Carta Capital, tinha um cara falando sobre isso, sobre o kit político. Aí, esse cara é muito bom, é um livro muito... Quem não leu, leia, que é muito... E assista depois o encontro, que o livro é muito bom, é muito profundo, tem várias reflexões, e são coisas assim que eu acho legal, que você, vez ou outra, você lembra de alguma coisa do livro, você fica refletindo sobre isso ainda, né? Como Thomas interagia com a vida, como aquele cara lá, o professor, ele tinha uma visão muito louca da vida e tinha uma forma de viver. Poxa, esqueci o nome da menina lá, Helena? Acho que não era Helena, não. A mulher do Thomas. Aí, assim, é um livro muito bom. Várias camadas, vários tipos de abordagem. É o primeiro. Eu li o livro errado. Entendeu? Livro diferente do de vocês. Daqui a 5 anos a gente vai de novo e discute. Bora lá. Entender, concordo com você. Nossa, Sustentável Leveza do Ser foi eleito por mim o livro mais difícil. De verdade. E não porque era ruim, porque realmente foi difícil. Difícil para ler? Sim, difícil. Ele foi o mais votado. 3 votos. Minha querida Sputnik foi o que teve mais votos de segundo lugar. E o terceiro acho que foi separado, não teve um só não. Sim. Deve ser o terceiro. Não sei. E o pior? Vamos para o pior? Não o pior, né? Não o pior. O mais difícil de ler ou o pior também? Não, vamos fazer o que menos você gostou, né? Porque não existe um pior livro, né? Não nessa... Eu acho muito pesado você dizer o pior livro. O que menos você gostou é o livro mais difícil para ler. E assim, mais arrastado e tal. Não, depende, que tem livro difícil que você tem um prazer em ler, assim, depois que você termina, como Oceano de Solidão. Apesar de ter tido dificuldade para ler A Insustentável Leveza do Ser e não ter captado tudo que vocês captaram, não foi um livro, assim, tão ruim, entendeu? Foi tipo, tá, mas eu entendo que eu não entendi tudo, então não isso faz dele um livro ruim, foi mais um problema meu do que do livro.
E aí? Eu acho que 100 anos de solidão foi difícil para mim, porque eu, sei lá, acho que eu tenho que ler depois em outro momento. Eu não consegui terminar de ler. Assim, eu comecei. Não, acho que eu parei acho que em 30%, um negócio assim. Não é Minha leitura não fluía nem com essa braba. Eu gostei do Colecionador. Você não gostou? Eu gostei, a primeira metade eu gostei bastante, assim, só Não, depois, assim, não é que eu gostei, não é que eu não gostei da história. Acho que é porque esse negócio de psicopata mexe muito comigo, fica agoniada. E aquela mulher presa no quarto, menina ali me deu um gatilho horrível, sei lá. Assim, e, por exemplo, não é não gostar do livro, mas eu acho que me incomodou bastante. Aí já é em outra perspectiva, né? Não é não gostar, é que me incomodou mesmo de uma Foi o forma. livro que mais te incomodou. Sim, sim. Eu tive essa mesma Eu gostei do Colecionador. Só que eu achei um livro bom, bem escrito, prende a atenção da pessoa. É um tema que, assim, não tem como você ler e ficar, a não ser Valesca, né? Mas eu fiquei bem incomodada. Eu fiquei decepcionada, porque eu achei que o livro era muito mais pesado. Eu juro pra você. É tanto que eu acho que eu dei 3,5 pro livro. Deixa quem assistiu Eu não achei tão pesado, não. Gata. Na cabeça do psicopata, e hora você tem simpatia por ele, hora você não tem, hora você tem. Ah, isso é perturbador. É muito perturbador. Eu só fiquei decepcionada que ele era burro. Eu achava que tipo, o cara era muito inteligente e que eu ia ficar, meu Deus, como ele pensou nisso. E o cara era super burro. O livro não me chocou tanto. E aí eu fiquei, poxa, é porque realmente, gente, eu tenho o livro. Eu tenho o livro físico, entendeu? Eu esperava muito o livro. Uma expectativa, não. Então, para mim, o livro que eu menos gostei foi o do cachorrinho. Foi um livro difícil para ler. Quando eu estava gostando da história, cortava para outra coisa. Então, foi um livro que eu tive dificuldade para ler e eu também não gostei da história. Assim. Na verdade, eu nem sei muito qual é a história ainda. Assim. São fatos entrecortados. Todo mundo só lembra do cachorro. E foi assim. Como é o nome dele mesmo, que eu esqueci? Meninas, o nome dele. Cachorrinho, não? Não, ele tem. Fala o nome dele? Eu acho que não fala o nome dele no livro, não. Não é ele mesmo? O cachorrinho não é o autor? Não. É o autor, mas eu acho que no livro não fala o nome dele, não. É o Osho. Por quê? Porque Osho é um nome artístico, né? É? Uhum. Ai, Então, foi um livro assim que para mim foi difícil para ler. Eu li mesmo assim porque tinha que ler e ficava chateada em algumas partes do livro, na parte que estava fluida e cortava com uma tragédia. Se ele quisesse, eu senti que ele queria me torturar. Olha, eu sofri, você vai sofrer lendo esse livro. Foi a minha percepção. Muito bem. E era um livro pequeno e era um livro denso de ler, né? Era tenso. Não, o colecionador é pesado, mas eu li em 2, 3 dias o colecionador. Sim, a leitura ficou bem. E vai te movendo aí na curiosidade, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Aí por isso que eu achei ele bom. Assim. Mas não foi uma leitura agradável também. Vem aí, Lolita, galera. Esperem. 2022 promete. 2022. Você, Alisson. Alisson. Para mim também foi do cachorrinho. A história, eu não sei, acho que ele quis chocar muito, assim, tem muita coisa, não sei. E era um livro que dava para, se ele tivesse feito a sequência, assim, seguido uma linha narrativa, eu acho que nem não se encaixa nem como romance, eu acho que era tipo umas memórias, assim, ele ficava pulando de uma memória para outra. Aí na hora que você estava engatilhando ali, não, agora vai a leitura, aí mudava, para mim foi um livro bem, foi difícil de ler e assim, na história não cativou, não foi. Muito bem. E aí, mais algum ponto, galera? Acho que não. Acho que não. Temos o nosso top 1, nosso livro mais difícil. E para encerrar, o que é que vocês acharam do Clube do Livro? Eu achei ótimo. Acho que a gente tem que continuar. Estão gostando? Estão? Quer
acrescentou na vida de vocês, que não acrescentou? Assim, para mim, eu não tenho hábito de ler. Do Matheus, que Valesca, parece, né? Vocês leem mais, eu... Parei muito de ler. O negócio eu tô tão arrastado ultimamente. O negócio era série, porque é uma coisa assim que tá pronta ali, você vai assistir. Livro é um outro tipo de atenção, né? E eu pensava que não vou conseguir ler, não. O Alisson já tinha me chamado para o clube, o Matheus me chamou para o clube. Eu até cheguei a entrar e depois saí, porque eu achava que eu não ia conseguir ler. E depois do primeiro livro, do Colecionador, embora tenha sido um livro difícil, poxa, mas foi um livro, é um clássico, e eu li rapidão, né? Então, e conseguia falar sobre o livro. Então, o clube me mostrou isso, olha, independente se você é um leitor assíduo, voraz ou não, você consegue ler e emitir uma opinião sobre o livro. E, para mim, isso tem acrescentado bastante. Eu não vou dizer que é fácil para mim ler, que eu tenho muito tempo, não tenho, assim, eu tenho que fazer um esforço, deixar de fazer algumas coisas para ler o livro, e tem valido muito a pena, estou gostando bastante, espero que o grupo continue aí por mais tempo, e a gente possa fazer nossas indicações mesmo, pensando na qualidade dos livros, porque eu só leio os livros do clube, tá, gente? Então... é muito difícil ler outros. E é isso, para mim está sendo uma experiência muito boa. Se vocês puderem fazer clubes entre familiares, eu aconselho vocês, ouvintes, vocês que estão nos assistindo. É uma experiência muito legal, você ter alguém com quem conversar, porque eu assistia filme, série, e eu não tinha com quem conversar. Algumas... Aí é chato, né? Você tem um monte de impressão, não tem com quem falar. Tem com quem. Pois é. Foi sobre livro, é mais difícil ainda você encontrar pessoas físicas, reais, que discutam sobre livros. A gente ainda não fez um encontro presencial, mas é bem possível a gente se encontrar em umas férias e fazer um presencial do nosso. Pois é, eu também pego aí algumas palavras de Alessandra, o livro, ou o clube do livro tem me acrescentado bastante, principalmente porque eu era uma leitora bem assídua, depois eu parei mesmo, dá aquela preguiçona mesmo, de não quero, abandonei. E aí, quando o Matheus deu a sugestão do Clube do Livro, eu digo, que bom, é uma oportunidade de voltar, porque a gente, como a Alisson via, a gente lia muito esses clássicos, a gente sempre estava buscando ler, e aí foi uma fase mesmo, tinha parado mesmo, passei uma fase boa sem ler nada. E aí, quando o Matheus deu a sugestão, disse, que bom, bem interessante, você vai ver a opinião de outras pessoas, e vou conhecer a diversidade, né? Que, como vocês dizem, tem livros que, se eu fosse ler, não leria, né? Assim, não... Os livros que são indicados, alguns eu não teria contato de jeito nenhum. E eu gosto dessa diversidade. Não é fácil, às vezes a gente tem as coisas, né, seculares para fazer, mas assim, enriquece bastante, além de trocar essa visão de mundo, opiniões, às vezes você pode saber mais de um assunto do que eu aprendo bastante, vai desenrolando também a dicção, você vai aprendendo a se expressar melhor, estou gostando demais. Dá aquele gelinho na barriga, mas vai desenrolando, então eu estou gostando demais mesmo do Clube do Livro. Tem coisas que nós podemos melhorar, né? Como os fones, projeto 2022. Ouçam, compartilhem, ouçam várias vezes, que é para a gente poder ganhar dinheiro e comprar um fone. Então, assim, eu só tô achando legal. Bem bacana. Tem coisas a melhorar, mas isso aí faz parte. Eu espero, sinceramente, que a gente continue com o clube, porque são leituras diferentes do que eu leria normalmente, e é meio que você tem aquele compromisso, não vou chamar de obrigação, mas é o compromisso de você ler e vir aqui discutir. Sim. E a gente é bem tolerante com relação ao tempo, então a gente sempre espera o coleguinha ler. Então... E muitas vezes, se você está fazendo uma leitura só, você só vai adiando. E muitas vezes, quando o clube fixar aquele prazo, você deixa eu dar uma acelerada aqui e desenrola. Pois é. E vocês, meninos? Meninos.
Meninos, podem falar. É sobre isso. E tá tudo bem. Agora a Alisson vai dar a mensagem de boas festas para você. Despedida. Não, tá beleza, valeu. Alisson, tchau. Feliz ano novo, galera. Feliz ano novo. E aí? Eu acho que mensagem. se vocês pudessem indicar um livro que não participou do clube, que você leu em 2021, vocês recomendariam qual? É porque vocês assim não leem assim a parte, né? Fora do. Eu só leio tudo. Valeu. Você indicaria qual? Solidão. Não, 100 fora anos de solidão? 100 anos de solidão. Ô, velho, eu não vou lembrar de cabeça, eu preciso pegar minha lista. História do Direito, da Flávia Lages, galera. Não, quarto de despejo, é bem legal, quarto de despejo. Quarto de despejo, mas quarto de despejo, nossa. Eu li, Quem é o autor? Eu não conheço não esse. É da Ana Maria de Jesus. É um paradigmático da UFC, é sobre uma mulher que vive na favela. É um diário, na verdade, de uma mulher que vivia da Carolina, que vivia na favela. E, nossa, gente, é sério, é muito intenso o livro. Ela começa a escrever as memórias dela, né? Tipo memórias, recortes do dia a dia. E uma parte que me tocou muito é como ela realmente não tinha uma alimentação adequada, sabe? Ela e os filhos dela, se eu não me engano, ela tinha 3 filhos e catava papelão para vender, pegava as moedas, era o trabalho que ela conseguia. Se ela adoecia, os filhos ficavam com fome, tinha dia que o que tinha em casa era farinha e açúcar, e aí, né, bem complicado, não dá para... Que triste, olha que bad. Foi um paradigmático da UFC, eu li pro vestibular da UFC. E, gente, sério, é um livro muito bom. A Carolina, ela não foi, eu acho que ela não foi formalmente alfabetizada, mas ela tem referências muito boas, inclusive referências que eu estudava em colégio particular, muito bom, não tinha, sabe? E que você fica realmente muito surpreso. E em mim, isso assustou, porque tem aquele estigma de você achar que a pessoa, porque ela é pobre, ela é favelada, ela não sabe das coisas. E ela sabe, entende? Ela é uma mulher realmente muito culta. Ela sempre gostou de ler, então ela escreve muito bem. O livro é excelente. Vou colocar na minha lista para ler esse ano. É muito tranquilinho, assim, tranquilinho de ler, porque é pequeno. É uma catadora de papelão, passa fome, tranquilo. Ela passa, assim, a história é pesada, principalmente que você para e pensa, meu Deus, era uma pessoa de verdade. E bem contemporânea, né? É nada mais atual. E aí? Encerraremos com essas palavras ou alguém tem mais alguma coisa a dizer? Eu tô tentando achar minha lista de livros lidos esse ano, mas não tô achando tudo. Tá em casa. Então vamos para o Mechan. Ale, Alisson, tem alguma coisa a dizer? Matheus? Continuem nos assistindo, nos acompanhando, quem nos acompanha. Nossos encontros não são regulares, todos daqui a 30 dias certinho. A gente vai lendo como a gente pode, como já falou. Mas é um encontro legal, vale a pena acompanhar. Continue aí nos apoiando. Pois é, gente. Continue nos acompanhando nas plataformas digitais e partilhe, curta e partilhe nosso encontro. Então, até ano que vem. Beijo. Feliz ano novo, saúde. Falou, galera. Feliz ano novo, muita paz, saúde e amor e muitos compartilhamentos.